Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Viver Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma amiga muito querida, a professora doutora Rosa Shubassi, que vai aqui nos presentear com seus conhecimentos acerca das questões relacionadas ao envelhecimento no contexto japonês, as pesquisas que ela desenvolve aqui na USP, os trabalhos junto à USP 60+. Então, fica aí, porque vai ter muita coisa boa que a gente vai compartilhar aqui nesse momento. Professora Rosa Shubassi, muito obrigada por você estar aqui. É uma grande honra para mim recebê-la no nosso Viver Podcast. Muito obrigada a você, professora Deusi, amiga também, desde os primeiros momentos aqui dessa unidade, né, que iniciou suas atividades em 2005. Então, a gente está aqui juntos, vivendo a gerontologia e fazendo trabalhos, né, formando nossos alunos para que sejam gestores do envelhecimento e também trabalhando com oficinas na USP 60+. Que maravilha. Professora Rosa Shubassi, fala um pouquinho para a gente do que é viver para ti, as questões relacionadas à tua vinda aqui do Japão para o Brasil. Na verdade, você veio do Japão para o Brasil, foram seus pais. Como é que foi essa história? Bom, a minha história é uma história assim, vamos dizer, eu acho ela bem emocionante, né? Porque envolve meus pais que vieram do Japão, né? Isso foi em 1960, né? 59, na verdade. Chegando aqui, eles vieram só os dois, né, casados, e minha mãe grávida do meu irmão mais velho, né? Então vieram para cá e foram para casa de um primo que morava em Itaquera, tá? Uhum. Itaquera naquela época era uma região rural, né? O bairro dos Pêssegos, né? Uhum. E assim, eu acho que muita gente sofreu assim muito mais que meus pais. Foram para o interior, né? Uns que foram para Belém, outros que foram até para Manaus, o interior de São Paulo, enfrentando doenças, um trabalho bem mais duro. Porém, papai e mamãe foram para Itaquera e começaram a se dedicar na vida rural, né? Eram agricultores e depois de um tempo foram para Mogi das Cruzes, onde nós temos o sítio ainda. Uhum. Meu pai é Uhum. falecido, minha mãe ainda está bem, né? E eu tenho um irmão que cuida desse sítio. Uhum. Então vieram para cá, tentaram muito conservar as raízes, né? E meus avós, meus tios, todos ficaram lá no Japão. Então eu tenho muitas raízes ainda, né? Muitas lembranças do Japão dentro de mim, tá? Uhum. Eles vieram de navio, Rosinha? Sim, vieram num navio chamado Santos Maru, né? Uhum. E esse navio demorou 45 dias para chegar aqui no Brasil, Uhum. né? Então foram várias histórias. Mamãe tinha 19 anos, meu pai tinha 27 anos, né? Sim, sim. Jovens. Vieram porque no Japão a vida era muito difícil, pós-guerra, né? Sim. E vieram arriscar a vida aqui no Brasil. E você até hoje está, de alguma maneira, busca também manter esse contato, né, com a cultura através da JICA, por exemplo, né, de algumas Aham. associações japonesas, não é isso? Quer falar um Sim, pouquinho sobre isso? sim. Então, eu sempre. Eu sou apaixonada, na verdade, pelo Japão. E não é menosprezando o Brasil, não é isso. É porque meus pais, né, vieram de lá. Eu tenho parentes lá. Então, eu estava contando outro dia quantas vezes eu fui ao Japão. Eu fui 8 vezes para o Japão, né? Uhum. E um dos projetos que eu fui para o Japão com um grupo,
Tá? Houve, assim, projetos de pesquisa durante o mestrado, durante o doutorado, né? E depois a JICA, que é uma agência de cooperação internacional do Japão, do governo japonês, ele tem bolsas também para a gente aprimorar nossos conhecimentos, né? Uhum. Então, uma vez eu fui conhecer os trabalhos, os serviços que tem lá, Uhum. né? Que são magníficos, porque o Japão é um país que já envelheceu há Sim. muito tempo. Sim. Tá? E eles estão tentando, então, formas de poder atender essa população, de Uhum. criar serviços para melhor atender essa população com mais de 65 anos. Uhum. Porque, diferente do Brasil, o Japão carece de pessoas jovens no trabalho. Então, as pessoas que são jovens, elas necessitam muito que sejam trabalhadoras, Uhum. tá? Porque não tem condições delas ficarem em casa cuidando de seus parentes idosos. Assim, eles implementaram vários serviços de idosos no Japão, como o centro-dia. Né? O centro-dia, eles têm mais de 40 mil centros-dias espalhados em todo o território japonês. Tá? Uhum. As instituições de longa permanência, que são as casas de repouso, tem mais de 30 mil casas de repouso, centro de convivência para pessoas ativas. Né? Então, eles valorizam isso justamente para que não utilizem, que não necessitem da família cuidando deles. Entendi. Né? E isso é interessante, né? Assim, o que desses lugares que você frequentou, teve algum que chamou tua atenção, Rosinha? Assim, que te marcou, que a gente poderia implantar aqui no Brasil? Fala um pouquinho. Então, todos os serviços foram interessantes, mas o que me chamou a atenção é um centro-dia na província de Miyagi, tá? Que chama Yura Ritmos Centro-dia. Tá? Uhum. E eles utilizavam uma metodologia, né? Eu fui lá para experienciar isso durante um mês, tá? Um curso que é uma bolsa que eu acabei recebendo, né? E eu achei magnífico. Por quê? Porque ele envolve música, atividade física e atividade de relaxamento. Né? Eu fui em 2016 a primeira vez. Tá? E nesse momento eu fiquei maravilhada mesmo com o projeto, né, desse centro-dia. Depois de 2 anos, o mentor, né, o criador desse método, que não é uma novidade, vamos dizer, mas foi a pessoa que juntou 3 técnicas e conseguiu fazer o modelo, que é o modelo Yura de atividade com música para idosos. Ele decidiu concorrer a um projeto, né, que chama Kusanone, que seriam projetos comunitários sendo implantados em outros países. Né? E esse projeto foi contemplado com a parceria com a gerontologia, começando por mim, né, da Universidade de São Paulo, a JICA, que é a Japan International Cooperation Agency, e o governo da província de Miyagi. Tá? E a JICA, claro, não só do Japão, como a JICA São Paulo, que é a filial. Tá? Então, todos esses grupos se envolveram, tá? Para poder ser implantado o modelo Yura aqui no Brasil. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o modelo Yura, né? Conta um pouquinho de como é que funciona. Então, o modelo Yura, nós tivemos ele por 3 anos. Esse ano, até março, né, nós implementamos esse modelo. Primeiro, é claro, nós tivemos prejuízo da pandemia. Tá? Esse convênio com o projeto foi assinado no início da pandemia, né? Em 2020. Foi 20 que foi a pandemia, né? Sim, 21, 22. foi. Em 2020.
E nesse momento em que tudo estava fechado, tudo estava em isolamento, né, vamos dizer, nós começamos com o projeto iniciando pela a parte teórica, né, Uhum. onde nós construímos o manual em português, Uhum. tá? Esse manual ele foi construído juntamente com o professor Kikuchi, que é o implementador, né, o responsável pelo Japão, Uhum. e toda a parte envolvida. Então, Uhum. nós começamos a construir e terminamos, levamos aproximadamente 6 meses para construir esse manual. Tá? Uhum. E esse manual, durante a realização desse manual, nós montamos um grupo aqui, né, em São Paulo, que seria o grupo implementador, né, do Yura. Né? Uhum. E nesse grupo, nós então ficamos professores, Uhum. né? A professora Bia, a Bibiana, a Mônica, Deusivânia também, graças a Deus, e eu. 5 Aham. professores da USP, Aham. uma pessoa responsável do Enkyo, que é a Beneficência Nipo-Brasileira, tá? Uhum. Nós tivemos também, pelo governo do estado, né, Uhum. um representante, que seria a professora Tina, do Polo Cultural da Terceira Idade. Uhum. Tivemos também, eu me enganei, não é o governo, a Tina, é da Da Prefeitura prefeitura Municipal de São São Paulo. Paulo. Do governo, nós tivemos a participação do IPGG, né? Uhum. Com uma pessoa, Alexandre Ogido, que é Uhum. também uma pessoa que faz atividades, né? Ele é funcionário do IPGG. Uhum. Nós tivemos uma pessoa da Associação Miyagi, porque todos os ex-moradores, né, de províncias, diferentes províncias do Japão, têm uma associação no Brasil. Uhum. E a Associação Miyagi tem uma sede na Liberdade. Uhum. Então, o presidente da associação fez parte também. Uhum. E deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. E mais uma pessoa, se não me engano, meu Deus, agora eu esqueci, mas mais uma pessoa da comunidade. Mas foi um grupo muito, muito significativo, né? Aham. Eu me E recordo, assim, o quanto foi bom para todos, né? Queria até depois que você falasse um pouquinho sobre isso, os benefícios, né? Não só para esse grupo que aprendeu a técnica, inclusive eu, né? Aprendi a técnica do Yura. A ideia é justamente a gente compartilhar esse conhecimento, é a gente levar adiante. Isso foi uma semente plantada, né? E aí eu queria até ouvir de você os benefícios, por exemplo, do Yura, né, para as pessoas idosas. Fala um pouquinho. então, depois que a gente montou esse grupo, nós somos líderes capacitadores. E nós fomos para o Japão em 10 pessoas. Uhum. E lá nós obtivemos mais conhecimentos sobre o método Yura, né? Uhum. E o objetivo principal era formar instrutores aqui no Brasil. Uhum. Tá? Nós terminamos o manual lá no Japão. Não sei se você gostou do Japão. Eu amei, Rosinha. Depois eu quero falar sobre isso. O Japão era um sonho, né, que eu tinha. Eu até compartilhei com você desse meu sonho, né? Que eu vou compartilhar então com quem está nos assistindo agora para você, que eu já tinha compartilhado, mas às vezes quem está nos assistindo não sabe. Quando eu era criança, eu tinha ali os meus 4, 5 anos de idade, eu vivia, né? Minha família era uma família de classe média baixa, né? Baixa renda. E a nossa casa era bem simples, né? Muito simples. E existia um quadro, que depois a minha mãe falou que nem era um quadro, era um calendário, que tinha uma mulher japonesa nesse calendário com ali Kimono. com kimono, com tudo, né? E eu ali sentada na cadeira de balanço da minha avó, eu ficava olhando para aquele quadro, sonhando. Eu sonhava muito, eu sempre fui uma criança muito sonhadora e muito do mundo da imaginação. Aí eu ficava olhando para aquele quadro e dizia, será que um dia eu vou conhecer mulheres assim, com essa roupa, com esse lugar? Será que eu vou conhecer o Japão? Era uma coisa tão distante para mim, tão longe, mas que eu ficava fascinada com a ideia de um dia ir. E começava a estudar da cultura. Ali, criança, eu já tinha curiosidade. E sempre tinha um sonho de um dia ir para o Japão.
E quando eu te conheci, né, logo que a gente se conheceu, eu até falei assim, Rosinha, eu quero um dia ir para o Japão com você. Um dia a gente vai conseguir, não sabia como, mas eu queria. Quer dizer, eu sonhei com aquilo ali. Eu sonhei. Nossa, que incrível. Eu sonhei com aquilo ali. Aí, pessoal, é o que eu falo. Às vezes é o poder do pensamento. É o poder do sonho. Você tem que sonhar. Todo acontecimento da vida, tudo que há de maravilhoso na vida, começou com um sonho. Eu penso assim. Então, eu sonhei. Eu mentalizei, porque aquilo ali eu tinha 4, 5 anos, mas eu persisti com essa ideia. E quando eu te conheci, eu falei, né, lembra que a gente fez uma bela amizade logo desde o início? Eu falei, gente, um dia eu quero ir para o Japão com a Rosinha. E aconteceu. E ainda tinha um detalhe que a Rosinha sabe, que eu queria conhecer, né, uma geisha. Porque aquela mulher que eu tinha visto lá no bendito quadro, né, da casa da minha avó, era uma geisha. Na minha cabeça era uma geisha. E quando eu cheguei lá no Japão, junto com a comitiva, né, dos Uspianos, com a nossa comitiva, eu perguntava para todos os japoneses onde é que eu poderia conhecer uma geisha. E todos, sem exceção, diziam assim, você não vai conhecer geisha porque as geishas vivem escondidas. Elas nunca aparecem, né? Eu falei, não, mas eu sou persistente. Eu nem sonhava. Olha, eu sonhava que eu ia vir para o Japão. Então, assim, e eu tô aqui. Então, eu vou conhecer essa geisha. Aí perguntei, né, para o professor Kikuchi onde poderia ser que eu conhecesse uma geisha. Aí ele falou, vai em Kyoto. E aí eu cheguei em Kyoto, peguei um trem lá de Sendai. Trem-bala, né? Um trem-bala, né? Eu, a professora Beatriz e a Lídia, nós três, né? A Lídia falava muito bem japonês, eu só falo inglês, espanhol e português, mas eu não falava japonês e a Lídia foi, bora, vamos as três, né? Eu, a Bia e a Lídia. E aí, quando a gente chegou lá, que a gente pegou um Uber, eu perguntei, onde é que a gente vai encontrar uma geisha? Ah, aqui você não vai encontrar, não. Você não vai encontrar. Talvez você encontre naquela região ali de restaurantes, coisa e tal, que tem muitos familiares. Eu falei, tá bom. E aí eu convoquei, eu disse, olha, gente, meninas, vocês estão comigo, então vocês vão comigo. E ficamos nós três ali paradas, rondando ali aquela cidade, passeando ali, naquele lugar. E, de repente, apareceu a bendita geisha. E foi muito engraçado, Rosinha, porque a Bia, né, que estava conosco, e a Lídia, ela só sorriu. Ela disse, Deus, e você é demais. Você põe uma coisa na sua cabeça, ninguém tira. Eu falei, não tira mesmo, não. Porque ninguém acreditava que eu fosse conhecer uma geisha, que eu fosse ver uma geisha. Eu falei, gente, eu quero ver. Para algumas pessoas isso pode ser bobagem, mas para mim não era. Eu estava realizando um sonho de criança. De quantos anos atrás, Nossa, né? E ali maravilha. foi uma coisa que a gente ficou sorrindo, depois eu e elas duas, né? Foi uma viagem fantástica, maravilhosa, inesquecível. Como pessoa, como profissional, eu pude aprender muito, muito, muito. E assim, sinto assim, que foi uma viagem muito significativa para a minha vida, né? De uma maneira geral, até para testificar o poder que a gente tem quando a gente sonha, sabe, Rosinha? Uhum. Tudo que a gente realiza, de alguma maneira, tem a ver com o sonho, né? Você sonhou estar aqui. Uhum. Eu sonhei também. Então, é preciso sonhar, né? E eu acho que o Iura, ele junta muito as pessoas nesse sentido, porque a experiência que eu tive lá no Japão e aqui também, é que as pessoas, elas se unem por um propósito de Sim. querer envelhecer bem, um propósito de ter uma vida longa, de ter uma vida mais tranquila. E o Iura, ele favorece isso. Para além do que ele já oferece em termos de atividade física, de música, pessoal, porque o Iura, ele traz música, né? A gente tem, você vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho bacana, mas ele também tem a ideia de fortalecer laços. Sim, principalmente. Então, depois disso, nós fomos fazer o curso, depois de terminar o curso, retornamos e nós convocamos, então, 20 entidades para aprenderem o método conosco. 20 instituições. 20 instituições. Do Brasil. Do Brasil, de São Paulo. Tinha de Santos também, né? Tinha em Assis, mas o principal foco era a cidade de São Paulo. E eram instituições para as pessoas saberem, né, que são instituições que trabalham com pessoas idosas. Isso. Tipo assim, um centro-dia. Centro de convivência. Um centro de convivência, um centro de escola, um centro de saúde de escola. Sim, aqui na USP 60 a mais. Sim, né? Eram 20 instituições que, de alguma maneira, desejavam também implementar esse método lá e
né? E o professor Kikuchi e o professor Nozaki, que são essas duas pessoas que são responsáveis pelo Yura Ritmo no Japão, eles vieram umas 3 vezes, né? O professor Sim. Kikuchi principalmente, Sim. para ajudar a formar esses grupos, tá? Uhum. Para ajudar a formar esses grupos, tá? E quando nós conseguimos esses instrutores e esses instrutores tinham os grupos, né? Nós fizemos a preparação toda, Uhum. né? Tivemos acho que 3 finais de semana de preparo, Sim. né? Sim. Fizemos a formação deles, Sim. tá? E depois da formação, eles aplicaram, né, nos seus grupos. Uhum. Porém, não era só aplicar. Nós passamos o projeto pelo Comitê de Ética, nós tínhamos testes físicos, testes de memória, né? Uhum. E perguntas qualitativas que foram feitas, alguns no começo e outros testes no final. As perguntas foram feitas no final, Uhum. para ver a eficácia, Uhum. né, desse método Uhum. no trabalho com os idosos. Sim. Tá? Sim. E nós já avaliamos, né, alguns testes e as perguntas qualitativas. Nos testes, nós não percebemos muita diferença, né? Uhum. Porque muitos eram pessoas ativas, Uhum. né? E eu acho que nós teríamos que fazer mais 2 vezes, fazer 3 vezes na semana, mas Sim. foi feito uma vez por semana. Sim, tá? porque foi feita uma pesquisa, né, de alguma maneira, do antes e do depois do método, da Sim, implantação do em método. 2 instituições nós percebemos a diferença, Uhum. principalmente no residencial para idosos, Sim. tá? E no centro de convivência, onde as pessoas eram mais dependentes. Sim, porque aí trouxe, né, vida para essas pessoas, Sim, né? e fisicamente eles tiveram ganhos no final. Ótimo. Tá? Na pesquisa qualitativa, nós percebemos o quanto eles ficavam satisfeitos com as aulas. Sim. Né? O prazer de ter aquela aula, o prazer de fazer uma atividade física, prazer de cantar, de tocar e o relaxamento no final. Então, a atividade dura 1h30 ao E todo. além de socializar, né, Rosinha? Isso foi citado também, né? A socialização, o aprendizado, a alegria, né? Uhum. O sentimento de alegria que surgia, né? Após as aulas. Uhum. Eles sempre, assim, a maioria falava, eu vinha triste às vezes e com a aula eu saía alegre. Uhum. E não via a hora de chegar a semana seguinte para poder fazer a aula de novo. Uhum. Então, os benefícios eram assim bem sentidas pelas pessoas participantes. Uhum. Né? Teve uma idosa até que disse que as dores desapareceram. Pois é, e é muito interessante, né? Porque assim, tem pesquisa, a gente que trabalha com pesquisa quantitativa e qualitativa, eu acho muito bom quando a gente faz essas pesquisas mistas, quanti e quali, porque tem coisas que o quanti não demonstra, porque às vezes a pessoa não conseguiu responder ali um item, não estava prestando atenção, ou então porque, sei lá, tem uma série de variáveis aí, Sim. né? Mas o qualitativo é uma oportunidade que a gente dá para a pessoa falar. Para a pessoa dizer o que ela está sentindo fazendo aquela atividade. Sim. Então, quando você dá essa abertura, você consegue ver, né, o quanto elas se sentiu gratas também. Eu digo isso porque eu também acompanhei, né, vários grupos, principalmente o grupo da pessoa que, né, que a gente estava ali mais próximo, que cada professor ficou responsável por 2 alunos. Sim. Né? E assim como eu também era uma professora, eu também fiquei ali responsável, né, por acompanhar. E eu cheguei a visitar, cheguei a participar, cheguei a desenvolver o trabalho junto. E o que eu via muito nas pessoas era o brilho no olhar e dizer assim, que bom, não para isso. Tipo, elas diziam, não para isso, você não tem que parar, vocês não têm que parar. Vai ficar mais tempo? Aliás, quando? esse mês começaram lá. Pois é, no local que a gente ia, né? Então, o peregrino começou lá. Então, tipo assim, não para, porque isso aqui é vida. Eu me lembro até de uma idosa que ela tinha depressão.
E ela falou assim, olha, professora, eu venho porque esse grupo me faz sentir a vida de novo. Olha que interessante, né? Quer Aham. dizer, ela estava em casa, ela estava deprimida, e ali ela se sentia vida, ela sentia que tinha vida. Ela dizia, esse grupo Uhum. me faz sentir a vida de novo. Então, assim, Rosinha, a gente observa que essas iniciativas, elas são todas muito bem-vindas, mas especialmente quando a gente tem um apoio, né, de outras pessoas, de outras instituições. Você vê que lá no Japão existe todo um movimento em torno dessa preocupação com a pessoa idosa. Eu digo Uhum. isso porque nós Sim, fizemos algumas visitas, né? sim. Tivemos a presença do governador de Sendai, Aham. que foi maravilhosa, todo aquele... eu nunca tinha visto um ritual tão lindo, né? Fiquei muito feliz, né? A homenagem que fizeram lá, a professora Rosa, né? A Rosinha, você, né? Fizeram uma homenagem linda lá ao governo de Sendai, da sua, né? Foi emocionante. Tenho gravado até hoje. Se você não tem, eu tenho, tá? No meu, no Bom. meu, no meu iPhone. Mas assim, o que eu observei, a preocupação dos políticos também. Que a gente foi para algumas cidades ali, eu me lembro daquele aquele prefeito, Prefeito né? de Cami. Era de Cami. Cami, É. né? E ele falando assim: olha, gente, agora a gente vai ter que se preocupar ainda mais, porque nós temos muitos idosos, poucas crianças, estamos tendo que fechar escolas, estamos tendo que agora abrir centros dias, centros de convivência. Existia também uma política de natalidade, né? Eles queriam também que outras pessoas, outros Sim. imigrantes fossem para poder incentivo a ter filhos, porque ninguém quer ter mais filhos, só pet. E ele estava com toda essa preocupação, especialmente com as pessoas idosas. Por que eu estou contando tudo isso? Porque é diferente quando você está num país menos idadista, Uhum. ou seja, menos preconceituoso, né? Menos em relação à velhice, por exemplo, e envelhecimento, mais respeitoso. Né? Uhum. E o Japão, como você mesma disse, é um país que já está envelhecido há muitos anos. Então, eles têm também um respeito muito grande pela pessoa idosa. Né? Eles têm uma visão hierárquica muito forte. Né? Ou seja, o idoso ele precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. E aí eu acho que você também tem muitos elementos para falar sobre isso, Uhum. né? Você tem alguma coisa que você chamou a tua atenção? Em toda Uhum. aquela parte que a gente foi lá, tem alguma coisa que também chamou a tua Uhum. atenção e que você vê que, por exemplo, a implantação do Iura aqui, ela teve algumas dificuldades, algumas coisas, assim. Fala um Uhum. pouquinho de tudo isso. Então, primeiro assim, vou terminar essa parte do Iura, né? Onde tivemos mais de 20 grupos, né? Atuando, né? Praticando o Iura, né? Com os instrutores e nós como líderes, nós demos o suporte. O professor Kikuchi trouxe os instrumentos para cá. E o que a gente teve de dificuldade foi mais assim do idoso faltar nas aulas, tá? Uhum. Por exemplo, nós tínhamos 40, de repente só aparecia 30, tá? Uhum. A assiduidade da participação dos idosos não é contínua, tá? Então, por quê? Né? Porque as pessoas idosas, elas têm médico, não é por preguiça, né? Às vezes cuidar do neto. Cuidar dos Né? netos e tal. Muitos do grupo que eu estava acompanhando, ai, professora, eu não pude vir semana passada porque minha filha precisou trabalhar, eu tive que ficar com a minha neta. É, Entendeu? Ai, mas eu sonhei, eu queria tanto estar aqui, mas eu não pude. Ah, porque eu tive que levar uma filha minha então, para determinado lugar. Quer dizer, assim, acaba que os idosos na nossa sociedade é muito assim, eles têm uma função na família muito forte ainda, né, tem Rosinha? bastante. De amortecer o estresse familiar, Aham, sim. de gerenciar muitos conflitos e também Isso. de cuidar dos netos, né? Netos. De função Aham. de cuidado, né? Agora, tem uma diferença, né? O grupo aqui da USP, tá? Que nós temos tivemos e temos ainda 2 grupos de Iura, tá? As pessoas aqui faltam menos do que Uhum. em outros locais. E por que Porque você as, acha que porque as acontece pessoas isso? daqui, primeiro que a escolaridade dos participantes 60 a mais daqui é maior.
Ah, que legal, tá? olha aí. A escolaridade, a Mais de educação, né? 50% tem o ensino superior, né? Entendi. E isso faz com que eles assumam os compromissos deles, né? E todos, assim, a maioria já tem os filhos formados. Não vou dizer que não tenha, tá? Há Uhum. idosos, pessoas idosas que cuidem de netos quando precisam. Aliás, tem uma que até traz a neta, Que legal, tá? né? Que eu acho ótimo. Sim, Mas quando o neto é muito pequeno, não tem como trazer, né? sim. Tá? Então, essa grande diferença e a situação social, né, econômico-social do grupo daqui é melhor do que de outros grupos, Entendi. tá? É, porque aí precisa, às vezes, a necessidade econômica, né? É, isso. Acaba afetando. E a educação, sem dúvida alguma, né? Porque o Aham. nível educacional, como você É, disse, faz você, às vezes, reconhecer o valor daquele sim, projeto, sim. o compromisso, Aham. o nível de consciência é maior, Uhum. tudo isso, né? Então, tivemos problemas também em alguns grupos que eles não tinham letramento. Ah, Então, todas as nossas partituras são adaptadas sim, e a pessoa precisa ler, sim, tá? Então, quando não tinha um letramento, nós utilizamos números, sim. né? Então, o instrutor ia passando a música. Quando chegava a vez dele, ele indicava, né, o número tal. Então, quando ela sabia que era o número tal, tá? Ela tocava, né? Sim, sim, Porque a técnica, são 3 técnicas, né? O Yura, atividade física, para estimular a atividade física com música, sim. tá? Em 1h30 é feito tudo isso. Yura música, onde a pessoa canta, faz vocalização para aquecer as cordas vocais, depois canta e Uhum, toca um instrumento que chama uhum, tonchai, uhum, tá? No vídeo vocês vão ver esse instrumento. Ele é comprido, né? uhum, E tem um sininho na ponta. uhum, uhum, Então, cada pessoa fica com uma nota. uhum, Então, quando chega a sua vez, que você está com o dó, você vai tocar na sua vez. Quando olhei a terra ardendo. uhum, Tlim. Então, a pessoa toca quando chega a sua vez. uhum, E aí forma a melodia. uhum, Depois de terminado, é feito então o Yura relaxamento, que uhum, é aquele momento que você relaxa para poder ir uhum, embora para casa, tá? uhum, uhum, Onde faz uma massagem, uma automassagem, uhum, tá? É feito todo um trabalho para estimular sentidos, né? O uhum, relaxamento uhum. e a pessoa vai embora mais relaxada para casa. E os efeitos cognitivos também, né? Ah, com Tem muitos certeza. benefícios cognitivos, Uhum. porque quando eu comecei com o Iura, logo no começo, eu mesma senti um pouco de dificuldade, assim, porque eu tinha que estar muito atenta com a nota que ia vir. Então, eu tinha que concentrar ainda mais a minha atenção, eu tinha que prestar atenção qual seria o momento de falar, ou de Uhum. cantar, de tocar. Então, assim, imagina, né? Assim, acho que todo mundo no início passa um pouco por essa Sim, dificuldade, sim. até depois que a gente consegue realmente Aham. ver como é que a coisa funciona e Isso. engata a primeira, segunda, terceira e vai, vai firme, né? É. Então, o letramento foi um problema. Mas a questão do cantar, acho que o brasileiro gosta muito de cantar. E a gente escolhia as músicas como Asa Branca, Alecrim, a Terezinha de Jesus, Brilha, Brilha, Estrelinha, Uhum. músicas que são populares. Sim. E também a gente inseriu músicas japonesas. Por exemplo, Furusato, Ai, né? me recordo muito. É, Nossa, que Rosinha, você falando isso me veio agora uma imagem, sabe? A gente lá no Japão tocando. cantando, tocando e cantando Furusato, né? É, Nossa, que e, boas é, memórias. e o que os participantes, né, os nossos alunos 60 a mais disseram? Que isso estimulava a memória deles. Porque o Furusato é uma história da terra natal. Então a Uhum, gente falava, olha, aqui fala da saudade daquele campo, dos coelhos que pulavam na relva, do uhum, peixe no lago, uhum, né? Então eles gostam, né?
muito de tocar, então furusato, cantar e tocar, né? Sim, sim. A gente treina tudo isso. E uma coisa também que me chamou a atenção, que eu acho que você acabou desenvolvendo, é porque eles diziam assim, professora, eu queria aprender japonês. Aham. Né? Alguns idosos chegavam para a gente e falavam que queriam aprender japonês. E parece que você colocou isso em prática, né? Você está Então, agora com um projeto sim. para ensinar japonês? Antes, nós tínhamos uma voluntária, tá? Uma voluntária da JAICA, né? Dessa agência que estava aqui no Brasil, em São Paulo, lá na Beneficência Nipo-Brasileira, a Mitsuko Hasegawa, né? Uhum. E eu a conheci num dos eventos e ela perguntou para mim: eu queria muito fazer alguma coisa na USP. E aí a gente criou um curso aqui, isso antes da pandemia. Uhum. Aqui presencialmente, tinha uns 40 alunos Que legal. aprendendo japonês. Que né? bacana. A gente começou a ensinar japonês, eu junto também, tá? Mas depois veio a pandemia, ela teve que ir embora para o Japão. Né? Uhum. E nesse momento, a gente começou com o japonês online, Sim. tá? Tinham colaboradores, alunos que sabiam japonês, a gente participava das aulas online de japonês. Uhum. E depois, a partir deste ano, aliás, do ano passado, do segundo semestre, a própria Mitsuko Hasegawa começou a fazer online. Sim, que bacana. Tá? Que bacana. Antes tivemos a participação da Érica, que é funcionária Sim. da JAICA, que ajudou um pouco também. Sim. Mas depois, né, hoje, a própria Mitsuko Hasegawa, às 8 horas da noite lá e 8 horas da manhã aqui, faz online aulas de japonês. Que legal. Nós temos, assim, cerca de 60 alunos frequentando. E são todos 60 mais. E alunos também de Alunos de Geronto, graduação. sim, que estão fazendo japonês. E é legal porque se torna uma atividade intergeracional, né? Nossa, muito bom. E até a gente achou que ela viria para o Brasil, a gente está aguardando para fazer as aulas presenciais. Sim. Isso é muito bom, né? A USP, ela tem essa... Acho que aqui eu aprendi muito sobre essa questão da intergeracionalidade na prática, né? Eu aprendi inicialmente com a minha família, né? Porque eu sempre convivi bem com os mais velhos. Mas a USP, ela proporciona muito isso, né? De Sim. misturar os nossos alunos da graduação, da pós, com os alunos da USP 60 mais. E esse tipo de atividade acaba ajudando muito, né? Ambas as partes, né? Porque os alunos também aprendem bastante, né, Rosinha? Bastante. Nós temos aqui, inclusive, o Yura faz parte do projeto USP 60 mais, né? Antes da pandemia, não temos em números agora, mas antes da pandemia, nós tínhamos 4.500 pessoas idosas frequentando oficinas da USP, tá? Em todo o estado de São Paulo. Só aqui nós tínhamos 800. Esse número cresceu bastante. Só que agora, no início, nós voltamos com 200, agora nós estamos com mais ou menos 500 alunos frequentando várias oficinas, são mais de 32 oficinas. Isso das suas, né? Das suas, porque eu tenho certeza que esse número é maior. Não, as minhas eu estou assim, dedicando bastante para a dança sênior. Dança sênior, fala um pouquinho então da dança sênior. Mas primeiro fala quais são e depois a gente fala um pouquinho. A dança sênior, eu tenho 2 grupos de dança sênior. Sim. Tá? Eu tenho alunos colaboradores também, que são os monitores, que realizam essas atividades juntamente comigo. Sim. O professor Reinildo Souza, a professora Andrea Montes, por exemplo. E nós temos cerca de 40 a 50 alunos participando dessas oficinas aqui no salão de dança do ginásio. Sim. Falando em dança, nós temos também salão de atividade de dança de salão. Sim. Tá? Lian Kun, sim. Tá? Que é uma atividade de alongamento chinês, de origem chinesa. Tai Chi Chuan, né? Nós começamos com uma mestranda aqui, que é professora, ela iniciou, até hoje tem essa atividade hoje. Sim. Né? E nós temos também, deixa eu ver,
Não são minhas, mas nós temos idosos online, nós Sim. temos turismo cultural, nós Sim. temos Teatro, né? teatro, que é muito forte, Sim. coral, Sim. várias disciplinas, nós temos atividade física, Sim. jogos, o que mais? Atividades de como mexer na internet, Sim. né? Sim. Telefone e outros mais. São 32 atividades. São muitas possibilidades, né? E só mostra que a gente pode se desenvolver até o fim da nossa vida, né? Sim, com Independente da certeza. idade, né? Com certeza. Então, a dança sênior é maravilhosa. Eu amo a dança sênior, porque é uma atividade que foi desenvolvida para as pessoas idosas. Uhum. Mas o intergeracional, utilizando dança sênior, é muito gostoso também. Sim, tá? sim, sim. Porque a dança sênior surgiu na Alemanha, na década de 70, Sim. né? Uma fisioterapeuta desenvolveu exercícios físicos Sim. junto com a música. Sim. Só que esses exercícios e a música, elas são pré-definidas já na dança Sim. sênior. Eu não Sim. posso, por exemplo, fazer uma valsa mexicana, tá? Uhum. E fazer diferente em outro lugar. Eu tenho que fazer igual. Então, vamos supor, uma colega sua lá de Fortaleza Sim. vai fazer a mesma música com os mesmos passos que eu estou fazendo. Sim. Tá? Uhum. E eles têm, assim, tipo, mais de 300 músicas e danças. Entendi. Tá? E é claro que você precisa ser preparado para ser uma instrutora de dança sênior. Uhum. Né? E para os idosos, os benefícios são enormes. Né? Uhum. Primeiro, eles falavam que só ficavam em casa. Depois que vieram para a USP, tá? Fazer as atividades aqui, os filhos precisam consultar e ela consulta a agenda dela se está livre naquele dia. Que interessante. E muitos deixaram de frequentar. Não, elas vão. Não é que a gente até estimula. Você precisa ir fazer um check-up, você precisa isso. Mas elas deixaram de ir ao médico. Toda semana elas iam para algum médico. Deixaram de ir, porque elas vêm para cá. Sim, sim. E muitos são exagerados, vêm todos os dias fazer atividade aqui. Falei, gente, não façam isso. Deixem um dia ou dois para vocês ficarem tranquilos em casa. Não podemos parar. Não podemos parar. Mas é interessante, né, Rosinha? Eu acho que, na verdade, esses que fazem isso, né? Eu conheço alguns. Na verdade, eu acho que a vida inteira foram assim. Trabalhavam muito, né? Imagina você, eu e você, por exemplo, nós respiramos o nosso trabalho, né? Imagina você de repente se aposentar e você dizer, e agora? Vou ficar só cuidando de tudo, né? Cuidando da casa, sabendo que tem um potencial, que pode aprender mais, né? Aí gosta, aí não quer mais sair. Tem gente que está conosco aqui desde o início, né? Da USP Senta Mais, já faz aí... Só na USP eu estou há 17 anos, você deve estar com 18, né? 18. Você entrou um ano antes de mim. E aí a gente acompanha aí esse pessoal que está envelhecendo junto com a gente, né? Sim, sim. Eles estão envelhecendo junto com a gente. Eu acho muito legal, assim. Então, e outra questão, durante a pandemia, por exemplo... A gente desenvolveu pesquisas também, né, sobre o sentido que tinham essas atividades da USP 60 Mais, essas oficinas. Inclusive o Iura nós fizemos online. Imaginem vocês, a gente cantando online. Gente, era aquela questão do, como é que chama? Do delay. Sim, né? Sim. Existe e não tem como você eliminar aquilo. Sim. Nenhuma tecnologia consegue eliminar o delay. Tomara que consigam algum dia, mas não tem. Então a gente falava assim, pessoal, vamos cantar então? Não podia tocar, né? Porque a gente teria que mandar para casa da pessoa. Eu tão shy, né? E aí a logística estava muito complicada naquela época. Então a gente cantava junto. Vamos lá, cantar.
Nossa, era o caos sonoro, como a professora Lídia fala. A Lídia que foi com a gente naquele grupo. Sim, que foi que me, junto comigo, né, conheceu a Geisha, a famosa Isso, Geisha. isso. Então, o caos sonoro não importava para elas. Eu falei, gente, vão desistir todos, não vai sobrar uma pessoa. Depois fazíamos o relaxamento. Mas o que elas falaram? Que durante a pandemia, tanto a dança sênior, o Lian Kun foi online, Sim. O Yura foi online, né? E eles falaram que uma das formas que seria o Ikigai, né? Na Sim. pandemia, a gente precisou trabalhar com uma razão para viver, tá? E na pesquisa surgiu que a principal razão é a família mesmo. Isso não tem, como você fala, o Brasil é familista, né? Muito familista. Então, a família... E japoneses também, viu? Também, é verdade. Porque a cultura japonesa é uma cultura muito... É porque a gente tem assim, quando a gente pensa em cultura, a gente tem o individualismo, o familismo, e nós temos também uma cultura mais... Ai, gente, agora esqueci. Me veio a... Coletivista, me lembrei. É individualismo, coletivismo e familismo. O familismo está muito próximo ao coletivismo. E o japonês, a cultura japonesa é muito coletivista. Sim. E eu vi isso na prática. Depois eu compartilho, termina que depois eu falo um pouquinho do que eu vivenciei lá. Sim, sim. Né, que eu senti muito Aí nessa pesquisa, então, primeiro a família seria um motivo para ela enfrentar a pandemia. Sim. E a segunda, o segundo motivo seria a volta das aulas da USP 60+. Que legal, né, Rosinha? Nossa, o significado, né? Eu quase chorei, sabe? Imagina, quando a gente amiga. teve isso. Por que esse resultado? Porque o tanto, aquele esforço que nós estávamos fazendo com aulas online, né? A gente na frente do celular fazendo movimentos. Eu me recordo. Minha mãe chegou lá em Fortaleza, chegou a fazer aula com você. Ah, sério? Sim. Olha só. Então, nós não sabíamos que era tão importante. Isso mostrou o quanto era importante para a vida deles. Isso, sabe? Isso. Então, eu também refleti bastante. E o meu Ikigai, o meu motivo de viver, é claro, a família em primeiro lugar, mas em segundo lugar, é o fato de eu trabalhar com as pessoas 60+. Que lindo, sabe? Rosinha. E os alunos que a gente forma, mas trabalhar com a USP 60+, isso é muito significativo para mim. Eu imagino, minha amiga. E é um dos meus Ikigais. Que lindo, né? O Ikigai, pessoal, é uma filosofia, né? Para quem não conhece, né? O Ikigai é uma filosofia japonesa que tem aí, como a Rosinha falou, né? A questão da razão de viver, né? O que te faz acordar todo dia cedinho e te dizer assim, bora, acorda, Rosinha, que você tem mais uma razão para viver, né? A gente tem que fazer outro podcast só para falar de Ikigai. Né? Porque realmente, qual é a sua razão de viver, né, Rosinha? Tipo, eu acho que é mais ou menos isso que tem muita gente que perde, né, propósito na vida. Sim. Tem momentos da nossa vida que não são fáceis, tem momentos muito difíceis na nossa vida e que se a gente realmente não tiver um propósito para viver, a gente acaba desestruturando, né? Depressão, justamente. sem razão para viver, isso, né? Isso. Então, o Ikigai realmente era uma coisa que vale muito a pena, né? A gente refletir. E eu ia comentar contigo da experiência que eu tive lá, do coletivismo. Sim. É que tinha alguns momentos que a nossa turma, a gente ficava sempre juntas, mas tinha momentos que todo mundo ficava só, podia, sei lá, ir para andar sozinha na rua. E alguns desses momentos eu saí com a Bia, que é uma amiga nossa em comum. E a Bia também não fala japonês e nem eu falava japonês. Então, eu me recordo que eu e a Bia, a gente ficava, e agora? Eu falava inglês com as pessoas, mas nem todo japonês sabe falar inglês. E aí, eu sentia a necessidade que eles tinham de nos ajudar. Tanto eu como a Bia. Eles faltavam pegar na mão da gente. Eu me lembro que uma vez a Bia queria comprar uma roupa para o filho dela, uma blusa. E aí eu falei, gente, vamos perguntar onde é que vai vender. Eu sei que acabou a gente parando num estádio para comprar essa blusa. Estava tendo lá um jogo, uma partida, quer dizer, mas o casal foi conosco até o estádio. Eles chegaram aí conosco e disseram, não, a gente vai com vocês.
A gente ficou até assim, é tão bondoso, assim, é um espírito de coletividade tão grande que a gente às vezes chega a questionar, a duvidar, por exemplo, nossa, por que isso não é? Se bem que aqui no Brasil a gente também tem umas pessoas boas, né? Sim, A gente não sim. pode falar mal do nosso povo, Aham. porque nós somos muito hospitaleiros. De Sim, norte a sim. sul do país, nós somos muito hospitaleiros. Talvez umas regiões mais, outras menos. Sim, sim. Mas assim, mas me chamou muita atenção, Rosinha, porque aqui, apesar da gente ser hospitaleiro, a gente anda meio desconfiado com as pessoas Sim. por causa do crime, né? Da Aham. violência que lá a gente não vê. Sim. É isso que eu estou falando, assim, porque era do nada a pessoa, e quando não sabia comunicar, pegava o Google Maps para ensinar para a gente, isso aqui, sabe assim, explicava tudo. Então eu via muito esse espírito de coletividade, de união, né? Apesar de que a gente vê que a cultura individualista está mudando, está influenciando muito todos com o mundo online. Os países mais individualistas também começaram a influenciar os países mais coletivistas, né? De forma negativa. De forma negativa. A gente vê que, por exemplo, até mesmo alguns japoneses falando sobre isso, né? Que a cultura... Você percebeu, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, você percebeu esses anos todos que você convive, né, com suas origens, com os japoneses? Houve muita mudança, Rosinha, da influência do contexto mais individualista para o coletivista. A própria língua também mudou, né? Me recordo que o prefeito falava, olha, o pessoal chega aqui falando um japonês das antigas. Hoje o japonês evoluiu, né? Não tem mais tanta coisa. Eu achei interessante isso. E você, como descendente de japonês, então você viu muitas dessas mudanças também? Então, a primeira vez que eu fui ao Japão foi em 1989, quando eu tinha 23 anos. Tá? Linda. Aí eu fiquei 1 ano, ganhei uma bolsa da província de Miyagi, né? E eu sou enfermeira e fui para um hospital lá. Sim. E tinha um tutor meu, que era um médico pediatra, tá? E ele queria ouvir eu falando, porque ele ficava com saudade. Sim. Ele falava assim, você fala o japonês correto. Porque eu falei assim, professor, eu preciso comprar um caderno. Onde o senhor acha que eu devo comprar? E o caderno, aqui no Brasil, eu aprendi como chomen. Sim. Chomen. Sim. E chegando lá, o professor falou assim, repete para mim o que você quer comprar? Eu falei, chomen, professor. Não, é noto, de note. Entendeu? Entendi. É noto. Se você falar chomen, as pessoas não entendem, né? E tem palavras que são americanizados. Sim. Né? Por exemplo, o ônibus, coisas que tinham no Japão, tem em japonês desde antigamente. Mas objetos, principalmente objetos, ou até as vestimentas. Alimentos. E as vestimentas também, né? Então, hambúrguer. Não tem hambúrguer, eles falam hambaga. Japonizado, né? Vamos dizer. É o inglês. Japonizado, entendi. É um neologismo, né? Mas você notou, então, né? Eu notei, por exemplo. E nas exemplo, relações também, sim, você percebeu isso? Eu percebi. Lá, sim, é um país familista, sim, porque eu tenho os meus parentes. Sim, que estão lá. Estão lá. Eles me acolhem demais, né? Sim, sim. Mas a comunidade é muito importante para eles. Por exemplo, o bairro, né? Eles têm essa questão de uma associação comunitária. Que legal. Então, por exemplo, no sábado vão lá para fazer alguma coisa, uma comida gostosa, praticar algum exercício. Sim. Né? Isso eu não sabia. No Brasil tem as associações japonesas aqui. Sim. Por exemplo, você faz parte de alguma associação japonesa para Então, conviver? da Associação Miyagi. Da Miyagi, que é aquela que eu vou de vez em quando com você, que é a Associação que eu amo dos também. Ex-moradores. Que, inclusive, de manhã, por exemplo, eu já cheguei lá, né, nos eventos que você promove, que eu estou em todas. Sim. Tem uma feirinha lá embaixo, uma feira limpa, né, que eles fazem, eles vendem, eles trocam. Achei muito legal isso, gente. Orgânica que eles fazem. Sim. E tem um restaurante lá em cima que a própria associação faz,
das comidas típicas, né? Deliciosas. São deliciosas. Nossa, eu sempre saio de lá. E ainda você faz compras na Ainda Liberdade. faço compra na Liberdade, porque minhas filhas amam comida japonesa, né? E você sabe que você foi a das precursoras, né? Sério? Eu cheguei em São Paulo, pessoal, só para complementar, eu cheguei em São Paulo e a Rosinha foi a primeira professora que me acolheu aqui na USP, assim, que eu digo acolher, um acolhimento de coração, né? Ela que pegou na minha mão e falou assim, vamos conhecer um pouquinho São Paulo. Eu vou para casa dela, conheci a família dela. E aí fomos todos, né, a família, marido, filhas, fomos para um supermercado japonês, fomos para o bairro da Liberdade. Quer dizer, isso sim, você põe na prática o que as suas raízes lhe ensinaram, né? Você é muito familista também, muito coletivista, né? Então, e eu notei, por exemplo, no Japão, essa questão da comunidade é muito importante. Mesmo eles preocupam tanto com esse idoso, o envelhecer ativo, Sim. né? Porque eles pretendem adiar a dependência por mais tempo possível. Que maravilha, né? E com isso, eles têm voluntários. Por exemplo, se eu sei fazer arranjo de flores, eu vou ser voluntária. Então, eu tenho uma cooperativa. E quando tem um evento que eles podem pagar, eles pagam nessa associação. E essa associação vive disso, sabe? Sim. Um encanador, um eletricista, um professor, sabe? Um cabeleireiro. Então, eles fazem parte dessa associação. Sim. E o que eu percebi muito e que o Japão evoluiu foi a questão da higiene e da limpeza. A limpeza externa, principalmente das cidades, a sustentabilidade, né? A questão de fazer reciclagem de materiais. Sim. Porque o Japão é um país pequeno, então precisa se preocupar com isso. Né? E quando você chega no Japão, até o cheiro é diferente. É verdade. Eu falo, gente, como é diferente? É. E não sei se você lembra, no começo, quando nós fomos lá, a gente procurava lixeira para jogar o nosso lixo. Não tem. Aí o professor falava assim, professor não, a Valéria, que é a tradutora, mas escuta, pessoal, no Japão não tem lixeira. De quem que é o lixo? Quem produziu? Falei, fomos nós. Então, cada um cuida do seu lixo e leva para casa. É isso mesmo, E aí, a Rosinha. gente tinha uma sacolinha. Tá? E fora as construções, é o moderno e o antigo, a preservação da cultura, templos, artesanatos, vestimentas, a história. Eu acho que é um exemplo de país, sabe? Eu acho que todos deveriam ir para o Japão pelo menos uma vez na vida. Eu concordo e quero ir de novo. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos fechando um convênio com a Universidade de Meio de Okinawa. Nossa, que maravilha. Agora, olha, outro assunto, né? Falar das Blue Zones, né? Podemos falar de das Okinawa. Blue Zones. Pois é, eu achei que tivesse terminando o podcast, mas vamos falar só mais um pouquinho de Okinawa, né? Como é que tu vê? Assim, é interessante, né, Rosinha? Você falou umas coisas que eu queria só relembrar do que eu percebi lá também. Essa coisa do lixo. Eu também via, por exemplo, quando eu acordava cedinho e ia caminhar, eu via as pessoas, por exemplo, os proprietários das lojas, junto com os funcionários, limpando as calçadas. Não tinha distinção ali de quem que era chefe, de quem não era. Todo mundo limpando ali o seu lixo, como você falou, né? Eu achei que eu achei isso assim muito importante. E gostei muito também, assim, da hospitalidade. Onde a gente chegava, as pessoas falavam muito bem, acolhiam muito bem. Isso é uma riqueza, né? É uma riqueza. E a organização, né, das coisas. Sim, muito organizados. Nossa, tudo. Por exemplo, eles iam receber a gente, né, o pessoal de Kami, por exemplo, do Centro Dia, do Centro de Convivência. Sim. Tinha tudo organizado. Muito organizado. E os presentes que a gente recebia? Ainda bem que nós levamos também. Gente, é uma coisa interessante lá, né? Assim, que
você chega, sempre alguém vai te dar alguma coisa. É uma troca de presentes toda hora, né? A gente levou café, a gente levou várias coisas chocolate, daqui do artesanato Brasil. você trouxe. Artesanato, né? Eu tive em João Pessoa antes, levei umas coisas de João Pessoa de Fortaleza, né, para eles. Mas é engraçado, né? E uma coisa também, pessoal, que eu não sabia, que é uma curiosidade aqui, é que nós brasileiros, a gente é muito falante, né? A gente é muito comunicativo. E a gente pegava o metrô e a gente queria conversar. É como se eu estivesse aqui agora com a Rosinha no metrô conversando. E aí a nossa guia dizia: cala a boca. Fica em silêncio. No metrô não se fala nada. No metrô não se fala. Todo mundo No em silêncio. restaurante, a gente tem que falar muito baixinho. No café da manhã, por exemplo, da outra vez que nós fomos, nós ficamos num lugar. E no café da manhã a gente quer conversar, né? Então, Sim, tagarelas. como é que foi? E aí, conseguiu dormir? Não sei o que tal. A pessoa vinha, a garçonete, por favor, posso pedir silêncio para vocês? É que de manhã as pessoas gostam de silêncio para, né, para comer. E meditar, né? Meditar. Porque eu acho que eles comem e estão refletindo ali, né? O que eles vão fazer Então, no dia. mas eu acho que algumas coisas tenho críticas também, né? Eu acho que tem, por exemplo, você pode conversar contanto que não atrapalhe o outro. Sim. Né? Mas eu dei razão a essa questão do restaurante. Eu fui antes de visitar a minha mãe, que ela está no residencial, a gente passou num restaurante lá perto. Sim. Estava lotado. Gente gritando, pessoas falando alto. Falei, agora eu entendo por que os japoneses falam que a gente, no restaurante, precisa falar mais baixinho. Não pode ter aquela algazarra, porque você está comendo. Aí a pessoa diz, fulano, e aí, você gostou? Que não sei, mas gritando. É muito barulho. Mas vamos só fechar, para a gente fechar o nosso podcast. Fala um pouquinho de Okinawa, Rosinha, porque está dentro de uma das áreas Blue Zones, né? As áreas Blue Zones, pessoal, para quem não sabe, são as áreas que a gente chama azuis, porque é onde tem o maior número de longevos, pessoas longevas do mundo. E Okinawa é onde nós temos o maior número de mulheres longevas, mulheres centenárias, né? Você pode comentar um pouquinho com a gente? O Japão, né? Assim, nas últimas décadas, tá, se tornou um país onde a longevidade, né, ou seja, pessoas com mais de 80 anos, se tornou algo comum. Né? O que está acontecendo aqui também, mas no Japão há muito tempo. Sim. E pessoas centenárias. Sim. O maior número de concentração é em Okinawa. Se você já achou que o japonês é um povo acolhedor, o que dirá se for para Okinawa? Porque Okinawa, eu percebi aqui no Brasil, pessoas, imigrantes de Okinawa, eles são muito unidos. Muito unidos. Que interessante, né, Rosinha? Aqui, por exemplo, nós temos a maior comunidade okinawana está aqui no Brasil. Que bacana, tá? Você tem tido contato com eles? Sim, nós fizemos pesquisa com eles e tal. Enquanto, por exemplo, a província do meu pai é de Miyagi. Sim. Eles estão com mais ou menos 150 sócios. Sim. Por quê? Porque as pessoas foram falecendo e tal. Só que Okinawa, eles ainda têm 10 mil associados no Brasil. Nossa, que legal, Rosinha, que bacana. Porque Okinawa foi uma região que foi devastada pela guerra. Nossa. Tá? Porque foi a entrada dos americanos, eles entraram por Okinawa, não só americanos, como como que chama? Coalizão, né? Sim, tinha. sim. Eles acabaram entrando por lá. Então, sofreram muito com a guerra. Sim. Muito, muito. Sim. E eles faziam parte do Japão, mas não eram oficialmente parte do Japão. Sim. Tá? Só no final da década de 60 é que eles pertenceram oficialmente ao Japão. Sim. Tá? Então, eles têm a própria língua, eles têm a própria alimentação. E como é uma região cheia de mar, né, em 4 cantos, são várias ilhas. Sim. Eles comem muitos frutos do mar.
Sim. algas, peixes, tá? Bastante ômega 3, né? Isso. E também eles comem vegetais. Tem um vegetal que eles não deixam faltar, que chama, nós chamamos de nigagori, mas Sim. ele tem um nome, É um nome estranho, eu sei. Começa com G, se eu não me engano. Goia? goia. Goia, né? Isso, goia. Muito bem. Né? Tô Goia. estudando. Goia, que ele é tipo um jiló nosso. Sim. Eu Tem amo. aqui no Brasil? Tem, na Liberdade. Ah, tem, Rosinha. É. Ah, eu tenho que ir lá comprar. Vou É. comprar Aí eu vários vou lá em casa pra fazer comer. E Ah. aí o refogado. Você gosta de coisa amarga? Ah, mais ou menos, mas Mas aí eu vou a gente ensinar você a amarga, fazer. já tem algumas coisas da vida meio amarga, né? A gente deixa pra lá e já que eu Com quero. arroz é uma delícia. É. Uma delícia, Tá. tá? E como isso, vários vegetais e tal. Sim. E também eles têm um senso de comunidade, de irmandade mesmo. Nossa, isso aqui é lindo. E é isso que faz vivê-los. E eles se juntam, eles cantam, bebem muito também. Bebem, cantam, Bebem o quê? comem. Vinho? Saquê. Saquê. Alguns que são tradicionais de lá, Sim. tá? Tá. Tocam, são mesmo familistas mesmo, mas coletivistas, Coletivistas. tá? Aham. E o idoso, ele é valorizado, Isso é lindo, Tá. né? porque o idoso passa até de acordo com a sua idade, ela tem um grupo dela. Sim. E lá cozinham, dançam, cantam, Sim, sabe? sim. É algo que eu quero presenciar, né? Em dezembro eu vou para lá, só vou ficar 2 dias. Ô, Rosinha, pois é, você tem que ficar mais. Você fala assim, olha, eu quero passar mais tempo aqui, mas os 2 dias, eu tenho certeza que você vai viver lá, você vai viver intensamente, eu tenho certeza. Pelo que eu te Ai. conheço, você vai viver intensamente. Eu quero ver você lá, dançando. Meu Deus, eu vou ficar muito feliz. Vai, tira foto e manda pra gente. E a gente precisa fazer alguma coisa, um projeto bem legal para a Sim, gente sim, implementar lá. Sim, sim, sim. Mas olha, Rosinha, eu acho assim que você trouxe pra gente muitas lições, né? Eu acho que é porque a pessoa que ficou conosco do início até o fim refletiu sobre razão de viver, né, sobre propósito de vida, sobre você ter um sonho e lutar até o fim. Sim. Eu acho que a gente tem que ter abertura para novas experiências. Aham. A gente tem que ter abertura de países, de deixar os países realmente Sim. trazerem as coisas boas, né? As coisas ruins a gente deixa para lá. Mas, assim, essa abertura que você trouxe aqui para nós, aqui na USP, e até, quiçá, podemos falar para o Brasil, porque isso vai se multiplicar, eu acredito, é um movimento muito importante, né? O Iura, que é a questão do movimento, né? O significado da Vocês palavra. vão ver nos vídeos. Né? O significado da palavra Iura, né? Que é o É. balanço, né? O É balanço. aquela cadeira de balanço que ele faz movimento, né? Fica iura, 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 Pois é. iura. Então, é esse Então, que é a balanço. tranquilidade, né? É o balanço que é equilíbrio. o balanço da vida, né? E a Rosinha, pessoal, é o tipo de pessoa que eu digo que a gente tem que ter muita seletividade com as pessoas com as quais a gente quer conviver. Porque tem as pessoas que a gente meio que é obrigado a viver, obrigado porque trabalha junto. Eu sou obrigada a viver, mas eu escolhi conviver com ela. Que tem aquelas que você é obrigado, que é o trabalho, é o lugar que você nasce. Mas é o tipo de pessoa que a gente traz, porque sempre a gente está trocando alguma coisa, sempre a gente está crescendo juntas, a gente compartilha uma coisa com a outra. E é muito o senso da cultura japonesa que faz isso, né? Os japoneses, como você diz, é a comunidade, a coletividade. Por isso que você vai ter, se Deus quiser, muitos anos de vida. E aí a gente tem aqui essa florzinha, que é uma rosinha, de uma rosinha para uma rosinha, que eu queria te dar. E eu sempre pergunto às pessoas, né, o que essas flores representam, né, para você nesse momento da sua vida. Ai, as flores representam a vida, a amizade e a alegria, né? Eu acho que eu gosto muito de viver, eu gosto muito de viver em coletividade, né? Se eu pudesse, eu acho que eu levaria todos para minha casa para tomar um chá comigo, né?
não só a família, mas eu considero você, considero vários alunos, vários amigos como família mesmo, né? Uhum. Então, para mim representa a amizade, a linda amizade que nós temos. Que bom, é recíproca e verdadeira, Rosinha. Então, mais uma vez, eu te agradeço de coração por você ter estado aqui conosco. Agradeço você também que esteve conosco do início ao fim. Porque a professora Rosa Chubassi está aqui na USP. Qualquer coisa, quer deixar um e-mail? Sim, o meu e-mail é Ah, chubassi, chubaci@usp.br, aham. ou o Instagram é Rosinha Chubassi e o Facebook também, tá? Ótimo, ótimo. Então é isso, pessoal. Olha, se você ainda não está inscrito no nosso podcast, se inscreve agora, dá o seu like, deixe seus comentários e compartilhe essas informações com pessoas que você acha que vai poder agregar valor também na vida delas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço.